Na TV Cidade, o programa Cidade Aberta, edição de hoje, retornando com o apoio cultural da Ecofar, cuidando da nossa cidade, e também do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. O programa Cidade Aberta, diariamente, aqui na nossa TV Cidade, canal 14 da NET em Farroupilha. Muito obrigado a você que nos acompanha diariamente. O nosso convidado de hoje, e o assunto é também bastante diferenciado, não é um assunto da moda, como eu dizia, ou um assunto que a gente acaba falando com muita frequência. Estamos falando sobre projetos e pesquisas em ciências espaciais. O nosso convidado é o professor, engenheiro e também oficial da Marinha, que é natural aqui do município de Farroupilha, o Marcelo Anguinoni Nava. Professor Marcelo, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho também, nos detalhasse sobre os principais projetos e também experimentos, enfim, projetos e trabalhos que o senhor desenvolveu lá em Porto Alegre, no Centro de Microgravidade da PUC. Devem ter sido muitos, né? Foram muitos mesmo. Muitos. Os principais deles. Eu posso enumerar hoje mais de 30 projetos diferentes, em todas as áreas que eu citei antes, né? Desde a engenharia, fisiologia, farmácia espacial, biomecânica, né? Mas eu vou comentar os 5 principais para trazer um pouco dessa cultura, desse conhecimento para os nossos telespectadores. Bom, primeiramente, gostaria apenas de salientar um conhecimento que vem lá do tempo do ensino médio. Né, uma aula de física, vamos dizer física. Assim. Isso, é importante saber um pouquinho de física para poder entender os projetos. Mas não precisa saber aquelas fórmulas magníficas, nada disso. Ainda bem. Ainda bem. Apenas precisamos saber o que significa a gravidade terrestre. Né? Gravidade é uma força, né, que o planeta exerce de fora para dentro do seu núcleo, né? E essa força mantém, então, todos os seres humanos e os objetos ligados à superfície, ligados à crosta terrestre. Se não tivesse a gravidade, nós estaríamos flutuando no espaço. A gente não teria essa atração com o nosso planeta. Né? Então, a gravidade da Terra, ela é considerada como 1G, ou seja, 1 de força gravitacional. A gente chama de 1 apenas para poder facilitar a compreensão, né? Mas ela tem outros valores também de aceleração. Não vou me estender muito nessa questão. Então, vamos simplesmente dizer que gravidade da Terra é 1G. Muito bem. O que acontece com gravidades que são maiores do que a nossa gravidade da Terra? A gente chama de hipergravidade, ou seja, uma gravidade acima, acelerada, maior. E gravidades abaixo desse 1G, chamamos então de hipogravidade, ou seja, gravidades reduzidas. Né? Então, a nossa referência é sempre a gravidade terrestre de 1G, medida sempre ao nível do mar do nosso planeta. Então, baseado nisso, a gente tem projetos que visam explorar a hipergravidade e outros projetos explorando a hipogravidade. Vou falar dos principais projetos, então, primeiramente, explorando a hipergravidade, ou seja, a gravidade maior do que essa que a gente tem aqui na Terra. Como é que a gente consegue, então, simular isso? Existe um equipamento chamado centrífuga. Centrífuga é o quê? Nada mais é do que um equipamento que tem um braço mecânico, né? E esse braço ele é exposto a uma aceleração centrífuga, ou seja, a um movimento rotacional. Então é um braço que fica girando, simplesmente isso. O movimento rotacional, pela física, ele cria como consequência um aumento da gravidade terrestre. Então, se o braço está parado, a gravidade continua valendo 1. Se o braço começa a se movimentar, dependendo da velocidade, a gente vai ter então esse acréscimo da gravidade. Muito simples. Se ele se movimentar muito rápido, a gente vai ter 10 vezes a força da gravidade. Se ele se movimentar numa velocidade moderada, vamos supor 4, 5 vezes a gravidade. Então o que a gente faz? Existe um experimento lá na PUC, muito interessante, chamado de centrífuga humana, onde um voluntário, né, da pesquisa, que seria um cobaia, entre aspas, né? Para não falar cobaia... voluntário. Eu vou falar um voluntário, que fica uma palavra um pouquinho mais adequada, certo? Então, esse voluntário, ele deita bem na extremidade desse braço da centrífuga. Fica ali deitado. Essa centrífuga, então, ela é alimentada por um motor elétrico e ela produz esse movimento rotacional. Giratório, né? Giratório, exatamente. O que isso vai acontecer no corpo daquele voluntário? Vai acontecer que, por exemplo, se ele pesar 80 quilos e ele está sujeito a uma gravidade 10 vezes maior,
ele vai acabar tendo a sensação que está como se estivesse pesando 800 quilos, né? Ele multiplica por 10. Né? Por que isso é importante? É importante porque quando existe uma nave espacial que está saindo do planeta e entrando no espaço, ou voltando, né, do espaço para o planeta, ela tem que vencer o quê? A gravidade terrestre. E para vencer essa gravidade terrestre, ela vai ser submetida a uma grande aceleração. Uma aceleração absurda, de 10, 12 vezes a força da gravidade. Então, como eu não posso simplesmente pegar um voluntário, botar numa nave e levar para o espaço, eu posso criar isso em condições seguras e controladas, dentro de um laboratório de pesquisa, aqui mesmo e na Terra, né? De uma forma mais barata, mais econômica, né? E mais segura. Então foi por isso que a gente criou essa centrífuga. Então, como eu estava falando, o voluntário se submete a essa aceleração, né? Esse movimento rotacional. E qual é o efeito fisiológico que ele vai ter no corpo dele? Bom, os fluidos... Das mais diversas possíveis. Exatamente. As mais diversas possíveis. As mais diversas possíveis. Ele vai ter efeitos fisiológicos, seja no corpo, seja na mente, seja no sistema endócrino, né, que trabalha com os hormônios, e principalmente na questão cardiovascular, ou seja, no comportamento e no deslocamento dos fluidos corporais, da corrente sanguínea. Então, quando ele é submetido a uma gravidade alta, uma hipergravidade, qual é a tendência do sangue? É ele se deslocar para as partes inferiores do corpo. Então, o sangue acaba não circulando de uma forma, né, de um volume suficiente na cabeça, né, no cérebro, para ele poder receber o oxigênio que ele precisa. A tendência é o quê? Que cause um desmaio. Certo. Que cause um desmaio. O sangue deixa de estar homogeneamente distribuído para o corpo. Perfeito, exatamente. Ele não se comporta de uma forma em condições normais, como nós estamos agora, nesse momento, aqui sentados, sem ser submetidos a essa força, né? Gravitacional. Exatamente, de gravidade aumentada, né? De hipergravidade. Então o corpo, ele reage dessa forma. Então a pessoa tende a desmaiar. Então por que isso é importante? Primeiro porque ele simula e a gente consegue, digamos assim, coletar dados biomédicos do corpo. Como que acelera o coração, como que é a taxa de respiração dele, como se comportam os hormônios, como se comporta a parte psicológica, né, do voluntário. E uma vez de posse dessas informações, então a gente lá no Centro de Microgravidade escrevemos artigos científicos para depois disseminar esse conhecimento através das revistas especializadas, certo? Um outro objetivo também desse equipamento nós temos o Centro de Microgravidade tem uma parceria com o Hospital da Força Aérea de Canoas, né? Onde tem o 5º Comar, o 5º Comando da Aeronáutica, e alguns pilotos lá, eles usam as instalações do Centro de Microgravidade para fazer seus treinamentos, né? Porque um piloto de caça, ele está submetido, quando ele faz um looping, por exemplo, quando ele faz uma curva muito violenta, né? Muito esporádica na atmosfera, né? No céu, ele se submete a esse tipo de aceleração, da mesma forma, e o sangue dele tende a descer para as partes inferiores. Então, através da centrífuga, ele consegue desenvolver o tipo de treinamento adequado para poder depois usar isso lá nas suas práticas como piloto de caça. Certo? Então, esse é um tipo de pesquisa. Nós temos também outra centrífuga que nós desenvolvemos, que ela é menor, né? Essa que eu falei, ela ocupa uma sala inteira, ela tem 10 metros de comprimento, mais ou menos. Mas existe também uma centrífuga menor, né? Que ela cabe do tamanho, mais ou menos do tamanho de uma mesa, e ela é usada não para seres humanos, mas para testar como que os vegetais se comportam também com uma aceleração aumentada, né? Então a gente fez um teste, colocamos sementes de rúcula, de alface, botamos tubérculos, né, botamos cenoura, enfim, testamos com diversas espécies vegetais e colocamos elas, as suas sementes, dentro desse equipamento e submetemos ela a essa rotação, essa hipergravidade. O que nós encontramos como resultado? Percebemos que aumentou a taxa metabólica dos vegetais. Então, a gente teve, depois, no final do resultado, uma cenoura com 5 vezes mais nutrientes do que uma cenoura normal, que não foi submetida... Desenvolveu o poder nutricional da cenoura. Exatamente.
A gente chegou nessa conclusão. Desenvolveu consideravelmente o poder nutricional da cenoura e o volume dela também, né? Então, uma cenoura que tem um tamanho médio, vamos supor, de 10 centímetros, ficou com 30, 40 centímetros de comprimento, né? Foi uma coisa fantástica. Isso aconteceu não só com a cenoura, como também com as outras espécies. Produzimos folhas de alface maiores, mais nutritivas, e sem usar agrotóxicos. Isso que foi interessante. Sem precisar usar recursos químicos, apenas usando uma lei da natureza, uma lei física, para gerar esses benefícios. Certo? Então, através dessas pesquisas, além de usar isso para testar as condições para o espaço, é fácil perceber a grande quantidade de benefícios que a humanidade pode adquirir através da ciência espacial. Esse é um caso muito concreto desses benefícios. Mais algum projeto que tu gostarias de ilustrar para a nossa audiência? Tem mais um projeto também, que é bem interessante. Então eu falei dos projetos de hipergravidade, né? Aqueles que aceleram a gravidade. E agora o contrário. Agora é o contrário. Vou falar sobre um projeto que desacelera a gravidade, ou seja, um projeto que esteja abaixo, né, do 1G que eu expliquei antes. Então a gente criou o quê? Um aparelho de suspensão corporal, que nada mais é do que uma estrutura grande, que ocupa o tamanho de uma sala inteira, onde ele tem um sistema de polias e de harders, né, que a gente chama. Os harders são o quê? São aquelas cintas, né, que a gente coloca no corpo, né, na cintura, para poder ficar suspenso em relação ao solo. Essa suspensão cria o quê? Cria digamos, uma contramedida em relação à gravidade. Então, se a gravidade puxa para baixo, e a gente consegue suspender criando uma força para cima, teoricamente a gente vai estar eliminando a gravidade, né? Ou reduzindo o valor dela. Certo? Através desse projeto, a gente consegue estudar, por exemplo, um processo de primeiros socorros, né? O que aconteceria se no espaço, na estação espacial, ou mesmo uma futura colonização em outro planeta, uma pessoa tivesse uma parada cardíaca, né? A gente ia conseguir aplicar o mesmo método de ressuscitação cardiovascular que a gente aplica na Terra? Provavelmente não, porque na Terra a gente tem um peso. No espaço, a gente já não tem mais esse peso. Sim. Acaba flutuando. Acaba flutuando. Certo? Então, se uma pessoa vier a ter um problema, uma parada cardiovascular, uma parada respiratória, então esse foi o propósito do projeto. É desenvolver um método de primeiros socorros aplicados ao espaço. Entendeu? Certo. Criando fora da zona gravitacional. É isso? Fora da zona gravitacional. Exatamente. Deixa eu te fazer uma pergunta, curiosidade do apresentador também. Você falava anteriormente de que nós temos a gravidade. O que é a gravidade? A gravidade, se eu largar esta caneta, caiu a caneta. Perfeito. É a força da gravidade, né? Tu ainda sei alguma coisa das aulas de física. Muito não bom. Desaprendi tudo. Mas enfim, puxa para o centro da Terra. Correto. Qual é do momento, né, que nós estamos aqui, do patamar que nós estamos da Terra, qual é a distância para nós rompermos esta barreira da gravidade? Muito boa pergunta, né? E depois, porque tem um limite, depois daí fica flutuando, né? Exatamente. Você falou que os astronautas, enfim, as naves espaciais têm que romper a barreira da gravidade. Perfeito. Foi muito boa essa pergunta, né? A gente observa que mesmo numa alta montanha, vamos supor o Everest, que ele tem quase 9.000 metros de altura, a gravidade ali já começa a ficar um pouco reduzida. Certo. Não tão reduzida em relação ao nível do mar, que aqui no nível do mar ela vale 9,82. No Everest já fica na casa dos 9,1, mais ou menos. Mas, enfim, a gente já começa a notar essa redução da gravidade, né? Depois a gente passa, então, a atmosfera ela é dividida em camadas. Certo. A gente vai para a estratosfera, onde a gente consegue perceber um pouco mais dessa redução. Chegando na ionosfera, que é a última camada, a redução gravitacional já fica muito considerável. Ali ela vale na casa de 2. Ela cai consideravelmente. Cai consideravelmente. Então eu diria que acima dos 40, 50 quilômetros, né, de altitude, a gravidade já fica um valor muito reduzido, muito baixo. Sim. Né? E ela vira microgravidade, mais ou menos na casa dos seus 80 quilômetros de altitude. 80 quilômetros. 80 quilômetros. Para o telespectador ter uma ideia. Cada quilômetro é 1.000 metros, então seriam 800 mil metros, é isso? Aproximadamente isso. Para o telespectador ter uma ideia, a Estação Espacial Internacional, ela se situa a cerca de 400 quilômetros
de altitude. E ali a gravidade já é totalmente reduzida a zero. A zero. Nós temos uma condição daí de microgravidade, onde praticamente não tem gravidade, a 400 quilômetros. Então eu diria que a partir dos 80 quilômetros em diante, a gravidade já não existe mais. Ela é nula. Ela é nula, e os objetos então ficam todos flutuando. Eles não têm mais essa força que vai puxar eles. Largando esta caneta lá, ela vai ficar flutuando. Ao contrário do que é aqui, né? Exatamente. Certo. Isso mesmo. Quanto mais próximo do centro da Terra, maior a gravidade? Maior a gravidade. Maior a gravidade. Se a gente estiver num túnel, Sim. se a gente cavar um túnel em direção ao centro da Terra, a gente vai ter uma gravidade maior. Maior. Quando a gente chega lá bem perto do núcleo da Terra, que ninguém nunca chegou até hoje, ali a gravidade já assume um valor muito maior, né, muito astronômico, em relação ao nível do mar. Somente para fechar esse bloco do programa, Marcelo, todos esses experimentos, esses resultados que você tem falado, claro, e tantos outros que também tem, são publicados, são levados ao conhecimento do público geral ou não? Com certeza. Esses resultados eles são públicos realmente, porque a PUC ela tem uma natureza comunitária. Ela precisa realmente, para poder se manter como uma instituição filantrópica, divulgar esses conhecimentos em benefício da sociedade. E aonde então que a gente pode conseguir essas informações? Bom, primeiramente no site da PUC, né, na biblioteca do site, existe lá todas as pesquisas, as teses, as dissertações de mestrado que foram desenvolvidas, vídeos, fotografias, tudo está ali gratuitamente para qualquer usuário, né, para qualquer pessoa, né, leiga ou não, poder se acessar dessas informações e evoluir um pouco mais o seu conhecimento, né? Também existem as revistas especializadas, que são revistas científicas, algumas de publicação nos Estados Unidos, outras na Europa, mesmo algumas no Brasil. Elas não são encontradas em banca, porém o leitor pode também fazer receber ela em casa, né? Pode se associar a essas revistas através do site e receber elas em casa no correio gratuitamente. Não tem problema nenhum. Algumas são gratuitas, na verdade, outras pagam uma certa taxa. E também existe a mídia comum. Os programas de televisão, os jornais, as revistas que a gente encontra nas bancas, né, essas que são mais populares. Por exemplo, a Super Interessante, né? Seguidamente, um jornalista da Super Interessante liga lá para o centro de microgravidade e ele pergunta ali alguma curiosidade, alguma dúvida que ele tem, para poder vincular a alguma reportagem dele. Né? Específica, né? Específica. Certo. A própria Ciência Hoje também, que é uma outra revista, a Galileu. Então, a National Geographic também produziu uma matéria maravilhosa sobre um projeto do Centro de Microgravidade. Deixa eu ver se eu me lembro de mais uma outra. O Globo Repórter, da Rede Globo, ele foi lá com todos os cinegrafistas, com os jornalistas, fazer uma reportagem no local, onde eles filmaram nossos equipamentos, filmaram nossos projetos e dedicaram um programa especialmente a tratar esse assunto das ciências espaciais. Olha só que interessante. Perfeito. Nós vamos agora para o nosso espaço de apoiadores culturais aqui no programa Cidade Aberta. Vocês perceberam a riqueza do programa de hoje, um assunto que a gente não trata todo dia a dia, no dia a dia, mas enfim, um assunto que nos contagia. Todos nós queremos saber mais, porque nós vivemos num universo, acima de tudo. Nós estamos nesta passagem terrena, mas em contato com o universo como um todo. O Cidade Aberta tem o apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, e também do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. Fiquem conosco, em seguida a gente retoma então para o terceiro e último segmento do nosso Cidade Aberta de hoje, aqui no nosso canal 14, canal digital da NET em Farroupilha.